Gente, olha aqui, nós vamos falar novamente aqui sobre máquinas, tá? A gente está falando sobre, falamos na última aula sobre máquinas a vapor, né? E óbvio que a gente tem que falar sobre vamos dizer assim, a revolução das máquinas, né? A melhoria que existia nas máquinas, como a gente começou a falar na aula passada, né? Que a tecnologia, ela fez com que as nossas máquinas, elas avançassem, tá? E aí, por isso que hoje a gente vai abordar as máquinas e o mundo moderno, tá? Bom, aí nós tivemos 4 revoluções industriais, tá? E essas revoluções industriais, elas serviram para que a nossa tecnologia avançasse e o que os cientistas, né, tentam fazer hoje é exatamente que essa tecnologia de máquinas ela melhore, né, seja mais eficiente e tenha menos danos ao ambiente, cause menos danos ao ambiente, certo? Essa é a grande, como eu disse da outra vez, é a grande corrida da ciência, tá? Fazer com que as máquinas sejam melhores e causem menos danos ao meio ambiente. A gente já falou que na primeira revolução industrial ocorreu, né, que as máquinas a vapor, elas eram as mais usadas, né, elas foram uma grande descoberta para o mundo, né, porque elas faziam um trabalho, elas transportavam uma grande quantidade de coisas de um lugar para outro de forma rápida, né? Só que ela trazia alguns problemas também, né, para o meio ambiente. A queima de carvão, então, e o consumo muito grande de carvão e de vegetal, né, de madeira, tá? E poluíam o ar. Bom, aí o que aconteceu? Foi necessário, com o passar do tempo, que essas máquinas melhorassem, né? Fossem mais eficientes, mais rápidas e consumissem menos carvão. E aí passou-se a máquinas que tinham a combustão interna, né? Que usavam combustíveis fósseis. E aí surgiu na segunda revolução industrial as indústrias químicas e a eletricidade. Só que essa geração de eletricidade e essa indústria química, ela causou um problema grande de dano ambiental por conta do combustível fóssil, né? O combustível fóssil é aquele que vem do petróleo, e a queima dele intensifica o efeito estufa. Então causa um problema grande de aquecimento global, né? Vamos dizer assim, o aquecimento global, como eu já disse, é bom, né? Porque sem ele a gente não sobreviveria, como eu já falei em outras aulas. Só que a intensificação dele faz com que dê um monte de problemas climáticos que nós temos atualmente, e aí causa um monte de problemas no geral para a saúde e outras coisas mais que acabam acontecendo no planeta e acabam nos atrapalhando, né, a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa sobrevivência e dos outros animais, porque a gente não pode pensar só em nós, outros seres vivos também. Bom, aí na terceira revolução industrial apareceram os aparelhos eletrônicos, né, e a informática, então vocês podem perceber que houve um grande avanço tecnológico, né? Depois da eletricidade veio os aparelhos eletrônicos, a informática. Aí ocorreu maior utilização da eletricidade. Nós temos meios de fazer essa eletricidade, né? Gerar essa eletricidade, no nosso caso, com hidrelétrica. E aí causa um problema também para a natureza, porque a gente tem que mudar curso de rio, a gente tem que armazenar água, fazer com que essa água caia de locais absurdos para poder fazer com que um gerador transforme esse trabalho físico em eletricidade. É um problema para a natureza também. Então, quanto mais aparelhos eletrônicos surgiram, maior foi o consumo de eletricidade, né? E aí a ciência, o que ela quer? Ela quer o uso de eletricidade também e outros meios de combustíveis
que causem menos danos ao meio ambiente. E aí, por isso que vem a quarta revolução industrial, que ainda está acontecendo, né? Aí, a internet veio com tudo, a robótica, a engenharia genética vieram com tudo nessa quarta revolução industrial que ainda ocorre, tá? E aí, a gente vai ter outras formas de geração de energia e outras formas de combustíveis, além dos combustíveis fósseis, que ainda, infelizmente, são uma grande forma de geração, né, de movimento, né, de transformar a energia, o calor em movimento. Bom, aí, nessa quarta revolução industrial, o que acontece? Essas outras formas de energia, de geração de energia, são a nuclear, né? São a energia solar, a energia eólica, né? Só que ainda essas energias ainda não conseguem, vamos dizer assim, por conta de custo-benefício, ainda não conseguem superar a geração por energia hidrelétrica, né? Pela hidrelétrica, pela água, tá bom? Então, ainda é um grande problema, que a gente ainda não conseguiu fazer com que esses outros tipos de geração de energia consigam ser mais eficazes do que a hidrelétrica, mesmo porque a gente tem, por exemplo, energia nuclear, né? O grande problema da energia nuclear é que se tiver um pequeno vazamento de combustível nuclear, o que acontece é um grande desastre para uma grande área, né, como aconteceu, por exemplo, em Chernobyl, na Rússia, né? Então, muitas pessoas morreram, até hoje a cidade não pode ser habitada, né, por conta da grande quantidade de energia nuclear que ainda tem lá, radioatividade que ainda tem lá, tá bom? Então, é um grande problema, ainda não é o suficiente essas formas de energia por conta do custo, ainda são muito caras, tá? E a hidrelétrica ainda, mesmo causando problemas ambientais, ainda é a mais barata. Bom, e os combustíveis, né? Aí a gente tem outros tipos de combustíveis hoje em dia, né? Principalmente aqueles biodegradáveis, que são a partir do etanol, né? Que é produzido a partir do álcool, então tem origem vegetal. Aliás, produzido a partir do álcool, não. Produzido a partir de elementos de plantas, né? De elementos vegetais. Por exemplo, cana-de-açúcar, milho, tá? Soja, são os que fazem os combustíveis biodegradáveis, que tem o álcool, que é o etanol, e o biodiesel, tá? Aqui no Brasil, nós temos já a maioria da frota toda equipada, a frota de ônibus, por exemplo, e caminhões que utilizam biodiesel. E os carros, a maioria dos carros novos, todos os carros novos saem com motor a etanol, a álcool, tudo bem? Então, o uso de gasolina ainda é bem menor, né? A gente tem aqueles motores lá que são bicombustíveis, né? Pode usar tanto gasolina como álcool. Então, a maioria das pessoas vão pelo custo, né? Apesar deles terem uma maior, o álcool ser muito mais consumido do que a gasolina, né? Então é muito mais econômica a gasolina, mas o álcool é mais barato, certo? Então por isso que compram e colocam sempre o álcool, né? Bom, o nosso meio ambiente agradece, porque o álcool, como ele é de origem vegetal, ele vai ser degradado quando ele vira fumaça, né, e sai pelo escapamento do carro, ele vai ser facilmente degradado por bactérias que existem no nosso ar, tá bom? Diferente da gasolina, que vai se tornar principalmente o gás carbônico, né, vai se tornar também óxido nitroso e se transformar em metano, e aí vai intensificar a camada de gás carbônico e vai intensificar o efeito estufa. Então, é um grande problema o uso da gasolina, tá bom? Por hoje, a nossa aula termina aqui. Qualquer dúvida, é só me perguntar no privado.
tá? Fiquem em casa e tenham todos excelentes dias.